Tema de hoje: você precisa de uma nova experiência com Deus. No domingo passado, um dos itens que nós citamos foi renovação. E se você, meu irmão, minha irmã que está aqui hoje, já experimentou alguma vez um livramento na tua vida? Você está se lembrando de algum livramento que Deus já fez na sua vida? Você já experimentou alguma resposta de oração na tua vida? Aquela coisa que você orou e Deus respondeu e você sabe que foi Deus? Então você sabe que Deus, o nosso Deus, é um Deus vivo, não um Deus morto. Deus é um Deus presente, não uma filosofia. Deus é um Deus com quem a gente se relaciona. Deus é um Deus que intervém na nossa vida. Nós acreditamos nisso. Agora, você não pode parar nessa experiência do passado, porque senão Deus vai ficar para você como Ele era para muita gente ali do Antigo Testamento, quando vai se referir a Deus, fala assim: o Deus dos nossos pais. Porque a pessoa já não tem mais experiência com Deus, mas ela sabe, não, Deus nos libertou lá do Egito, Deus nos tirou daquele lugar de escravidão, nos deu essa terra maravilhosa, mas tudo isso foi na geração do meu pai e do meu avô, na minha eu não vi nada. Então nós precisamos ter renovação, porque entenda bem, Deus não tem neto, não pode ser Deus do meu pai, ele tem que ser meu. Deus tem filho, isso que Ele tem, Ele quer relacionar com você. Então há muitas coisas para você experimentar em Deus na sua vida, e uma das grandes provas que tem muita coisa para você experimentar de Deus na sua vida, é o fato de que você está vivo. Só o fato de você estar vivo já mostra que Deus não desistiu de você, de que Deus ainda tem coisa para fazer na tua vida. Você precisa de uma nova experiência com Deus. A do passado é boa, vou celebrá-la. É maravilhoso lembrar dos feitos do passado, e isso eu sempre faço, mas eu preciso experimentar Deus hoje na minha vida. Na vida de Davi nós vemos isso quando ele experimentou muitos livramentos de Deus na época de Saul. Saul era rei e ficava perseguindo a Davi, e Davi tinha que fugir para um canto, fugir para outro, e algumas vezes ele percebe claramente: foi Deus que me livrou dos meus inimigos, porque um exército todo sai atrás do cara. O cara, quando percebe que vai ser alcançado, ele se esconde numa caverna. O exército passa pela caverna e não o vê. Ou numa outra situação, chegam a entrar dentro da caverna e não o enxergam. E Deus o livra. Depois daquele momento que ele faz salmos para Deus. Ele canta para Deus. Ele fala: como o Senhor me livrou. Como foi numa emboscada, quando queriam matá-lo na cama dele. E ele simplesmente saiu e ficou de espreita na noite e viu os homens entrarem lá na madrugada para matá-lo, e ele percebeu: Deus mais uma vez me livrou. Era um homem que teve muitas experiências com Deus, mas isso passou. Esse homem cresceu, se tornou um rei, chegou no ápice da vida dele, e no topo da vida parece que a gente não tem mais essas experiências. No entanto, Davi sofre um golpe de estado pelo próprio filho Absalão. Davi foge de Jerusalém para se livrar, e Absalão junta um exército para sair atrás e matar a Davi. Outros traíras se juntaram com Absalão para também pegarem a Davi. E eu te pergunto: o que você faria num tempo desse? O que você faria se você fosse injustiçado? O que você faria se falassem mal de você sem você ter culpa? O que você faria se te perseguissem querendo te matar? Nós vamos ver o que Davi fez. Davi escreveu um salmo, foi isso que ele fez. Davi se revela naquele salmo, mostra as coisas que sentia. O que são os salmos? Orações, relatos de experiências que estava tendo com Deus. Davi teve uma nova experiência com Deus. Eu quero ler com vocês o Salmo de número 3, que Davi escreve sobre esse momento em que ele estava vivendo, de sendo perseguido, inimigos atrás dele, e o que ele fez
está aqui nesse salmo. Salmo de número 3, acompanha comigo nas telas. Diz assim: Senhor, muitos são os meus adversários. Muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito: Deus nunca o salvará. Pausa. Essa pausa está no texto, não foi o que eu coloquei. Salmos são cânticos. E aí aparece uma palavra que o máximo que a gente consegue traduzir é como pausa, chamada selah, na língua hebraica, que entende-se como sendo pausa. O mais provável é que seja pausa para reflexão. Pare e pense. E ele está dizendo: se levantou muita gente contra mim, e estão dizendo, Deus nunca os salvará. E ele fica quieto. Será? Será que vai ser isso mesmo? Mas aí ele continua, versículo 3. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. És a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor eu clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Pausa. Pare e reflita sobre isso. Pensa. Deus faz isso para a gente. Continua. Eu me deito e durmo, e torno a acordar. Uma coisa é você deitar e dormir na tua cama, outra coisa é você deitar e dormir tranquilo, sabendo que tem um exército atrás de você para te matar. E ele fala: eu me deito, durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Continuando. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Do Senhor vem o livramento. Repete essa frase comigo. Do Senhor vem o livramento. Mais uma vez. Do Senhor vem o livramento. E o salmo termina dizendo o seguinte: a tua bênção está sobre o teu povo. Pausa. Pensa nisso. Tem bênção de Deus sobre nós. Hoje eu quero te falar de um Deus que intervém quando a gente clama para Ele. Com a minha voz eu clamo ao Senhor e Ele do seu monte me responde. Isso é milagre. O que é um milagre? Milagre é toda a interferência de Deus na história. É quando o que está ao meu redor é transformado por uma força que é maior do que a minha. Tua vida é um milagre. Você está vivo. O fato de você estar vivo já é um milagre. Um monte de gente aqui, vários de vocês, já viram a morte cara a cara. Vários de vocês já chegaram naquele momento da sua vida onde você parou, pensou e fez hashtag, partiu. Indo para o céu. Espero, né? Espero que você não pensou outra coisa. Por que você está vivo? Porque Deus ainda tem uma história para escrever através de você. É por isso. Mas há situações da nossa vida em que Deus ele realiza milagres. E há situações na nossa vida, aqui eu quero chegar, onde Deus não realiza milagres. Interessante. No texto de Marcos, no capítulo 6, conta uma história de quando Jesus chegou na cidade de Nazaré. As pessoas que estavam lá duvidaram do ministério de Jesus. Ele cresceu lá entre eles e o pessoal não acreditou muito nesse negócio de Jesus ser Messias e realizando milagres e tudo mais. E aí, começaram a falar: esse aí não é o filho do carpinteiro? É. Ele não é o irmão do Tiago, do José, do Simeão e do Judas? Esse é o nome dos irmãos de Jesus, tá? É, ele mesmo. As irmãs de Jesus tinha irmã. As irmãs dele também não moram aqui? É. E como é que esse cara está vindo aqui agora falar de milagre, de cura e tal? Não deu. Não acreditaram. Diz o texto de Marcos que Jesus se admirou da incredulidade dele. Mas o versículo 5 fala:
ele não pôde fazer ali nenhum milagre. E mais adiante diz, e admirou-se da incredulidade deles. É interessante o fato de que não pôde fazer por causa da incredulidade. Se Deus quer realizar alguns milagres na minha vida e através da minha vida, entenda aqui a minha expressão, eu não quero ser um empecilho para Deus fazer isso. Nossa vida foi feita para crescer e a gente precisa pensar o seguinte, não é por que eu não estou crescendo, a minha pergunta certa é, o que é que está me impedindo de eu crescer? O que está impedindo de Deus realizar na minha vida o que Ele tem para realizar na minha vida? Então eu quero te mostrar aqui 3 passos importantes, 3 áreas importantes, 3 princípios importantes, como você quiser entender, para você praticar na tua vida. Vou repeti-los várias vezes aqui nessa manhã aqui entre nós, onde você precisa praticar essas coisas para que essa sua vida fique livre para você ter uma nova experiência com Deus. Amém? Ligado comigo, primeiro deles, para experimentar mais Deus na minha vida, você precisa, primeiro deles, crer. Você precisa crer. Em toda conquista no reino de Deus, sempre aparece esse fator crer ou ter fé. Eu vou usar como sinônimos aqui, crer e ter fé. Eu não estou dizendo que a fé vai mover a Deus, porque Deus não muda, mas a fé vai mexer com você. A fé mexe com a tua cabeça, renova a tua mente. A fé transforma você, a fé ajeita a sua perspectiva com a perspectiva de Deus. A fé alinha você com a vontade de Deus. A fé não muda Deus, a fé muda você. A fé pode mudar a circunstância, não Deus, mas a circunstância ela pode. A fé vai me mover, a fé vai me colocar numa posição certa para que eu experimente esses milagres de Deus na minha vida, essas interferências, essas respostas de orações de Deus na minha vida. Quando você exercita a sua fé em algo, aquele seu exercício de fé pode vir a ser uma semente de algo muito maior do que o que você ainda não viu, não conseguia experimentar. Falei há pouco aqui com os irmãos sobre nossa experiência dessa comunidade, 50 pessoas crendo em Deus, crendo o quê? Crendo em 100% de crescimento, crendo que Deus iria nos multiplicar 100%, nos levando a ter 100 pessoas num grupo que era de 50 e aí chegou em 3.000, Deus exagerou. Aquela nossa fé, não tínhamos fé para isso tudo. Nós tínhamos uma fé pequena, mas Deus usou a nossa fé pequena como uma semente do que Ele queria fazer. O que eu quero te mostrar é que muitas vezes tem um sonho no teu coração, tem um desejo no teu coração, tem uma perspectiva dentro da tua vida para algo, e você está achando que é pequeno demais, e aquilo pode ser somente uma semente do que Deus vai fazer com muita gente que você nem conhece ainda. Você tem uma ideia, talvez até profissional, está achando até que você é egoísta. Eu quero ter uma empresa assim, assim, assim. Aquela empresa é importante para dar emprego para alguém, que aquele alguém que vai realizar um sonho, e aquele sonho é que vai tocar mais pessoas ainda. Você não sabe onde é que vai chegar tudo aquilo que é resultado desses sonhos que Deus coloca no nosso coração. A fé ela pode ser pequena, mas ela é fé. Deus não está preso à fé que nós temos. Entenda bem, alguns de vocês pensam assim, eu quero ter uma grande fé, entenda bem, você precisa ter uma revelação de um grande Deus, porque fé, ele falou, basta ser do tamanho de um grão de mostarda, já serve. O que Deus quer é que você esteja ligado com Ele. O que Ele quer é ver em nós algum sinal da nossa fé quando nós lhe pedimos algo. Até a Bíblia diz isso em Hebreus 11, ele fala assim, quem se aproxima dEle, creia que Ele existe. Creia que Ele existe. A tua fé ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda, mas ela é fé. A propósito, eu acredito que todos vocês que estão aqui têm fé. Todos. Como assim? Olha, você saiu da tua casa, veio para um lugar que a gente chama de igreja, a gente sabe que aqui vai falar de Deus. Você vai me dizer que você não tem fé? Claro que você tem. Você saiu da tua casa e veio para cá porque você tem fé. Você acreditou que você vai vir aqui e vai ter uma experiência com Deus. Isso é fé. Isso é fé. Mas minha fé é pequenininha, Jesus falou, basta. Teve um pai que chegou assim para Jesus com uma fé super titubeante, uma fé assim que ele não sabia, nem se acreditava mais, mas chegou. O importante é que ele foi até Jesus. O problema dele é que ele estava com um filho assim, desesperado com aquela doença do filho que não sabia o que era, ele não entender de possessão demoníaca, não entender nada disso, mas o filho dele tinha uns chiliques lá e se jogava no fogo, se jogava na água e queria se matar, e o pai, sem saber o que fazia, levou até Jesus.
Marcos 9, 22 a 24, diz assim, que o homem chegou para Jesus e disse: mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aí Jesus responde: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Em outras palavras, eu creio, mas não creio mais nada também não. Essa sinceridade do homem era fé. Era fé. Agora o que Jesus faz? Jesus pega aquela faísca de fé que havia no homem e usa para fazer a fogueira de um milagre, porque Jesus vai, cura o menino, entrega para o pai e falou: valeu. Valeu. Jesus faz isso. Deus quer usar a fé que você tem do tamanho em que ela estiver. A fé que você tem hoje, o que você precisa fazer? Usá-la. Porque Deus, quando Ele vê na gente aquela fumacinha, sabe fim de parabéns que já apagou a vela e ficou aquela fumacinha? E você não sabe se ela vai acender ou não vai ali? Deus não chega assim, molha o dedinho e faz tss. Deus não apaga aquele restolho que tem de fé no teu coração. Talvez você já passou por decepção. Talvez você, assim como eu, já nem acreditou mais em igreja na vida, como já aconteceu com a minha vida. Não em Deus, Deus eu acreditava, mas igreja não gostava. Talvez você já teve decepção com igreja, talvez você até mesmo com Deus, você não entendeu algumas coisas. Talvez você já sente que você perdeu a sua fé. Deus está te dizendo o seguinte: eu não sou esse tipo de pessoa que vou apagar essa fumacinha, ao contrário, eu vou usar isso aí para acender. Se tem fumaça, tem fogo. Tem algo aí que eu vou levantar na tua vida e ainda vou aquecer teu coração de novo. A Bíblia diz em Mateus 12, versículo 20, ele não quebrará o caniço rachado, ele não apagará o pavio fumegante até que leve a vitória. É isso que Deus vai fazer na tua vida. Antes, o que Deus faz, ele mostra que a fé é uma força tão poderosa, mas tão poderosa, que bastaria um tantinho só dela, que já seria suficiente. Ele usa o seguinte símbolo, por exemplo, Mateus 17, 20, ele fala: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderão dizer esse monte: vai daqui para lá, e ele irá, e nada lhe será impossível. O grão de mostarda, ele é tão pequeno, talvez como um pingo do id aí, de algumas bíblias de letra grande que você tem. Aquele tamanhinho lá, grão de mostarda, parece um farelo, um cisquinho. E, no entanto, ele cria a maior das hortaliças ali. Agora, eu digo aqui para você, a sua fé pode ser pequena? Pode, é o que Deus quer. Você chega assim para Deus e fala: Deus, eu não tenho mais aquele coraçãozão, eu não consigo acreditar em muita coisa, mas você está aqui? Tá, então tá bom, eu vou fazer milagre com isso que você tem. Deus vai fazer isso. Usa a fé que você tem. Por diversas vezes nas Escrituras, Jesus nos mostra a importância de usarmos a nossa fé. Eu vou ler vários textos das Escrituras, você acompanha comigo, porque vai ser um após o outro. Olha só, Marcos 5, versículos 34, diz assim: então ele disse: filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fique livre desse teu sofrimento. Marcos 10, 52, diz assim: vá, Jesus disse, a tua fé te curou. Imediatamente aquele homem recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Lucas 17, versículo 19. Então ele disse: levante-se e vá, a tua fé te curou. Eu quero chamar a atenção para você notar que Jesus destaca aqui que foi a fé da pessoa, a tua fé. E cá entre nós, alguns desses personagens aqui, a gente se olhar e falar: esse cara não tem fé nenhuma, não. Nenhuma. E Jesus falou: tem. Ela só precisava ser estimulada. Somente precisava ser provocada para ser usado. Ah, mas a fé do cara era pequena. Basta. Podia ser do tamanho de um grão de mostarda. Deus usa aquilo e pronto. A fé aqui é o fator fundamental. E foi a fé que ligou o poder de Deus àqueles corpos e trouxe cura. Isso é milagre de Deus. Como você pode edificar a sua fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, diz as Escrituras Sagradas. Tem várias maneiras da gente receber palavra de Deus. Mas eu quero destacar uma aqui hoje. Aquela palavra que vem ao teu coração através do Espírito Santo.
Quando Deus pega, interpreta uma palavra para o seu coração e você sabe assim, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Por exemplo, você pode estar ouvindo essa mensagem hoje, seja aqui presente, ou quem sabe você está ouvindo aí por áudio no seu carro, ou onde for que você está ouvindo isso aqui, dias depois. Você pode estar ouvindo essa palavra e está dizendo o seguinte: é só uma palestra motivacional. Se você crê isso, ela vai ser para você o quê? Uma palestra motivacional, é isso que ela vai ser. Não tem nada de errado com palestra motivacional, ela é boa, vai te motivar, legal. Mas você pode também crer que isso que eu estou lhe falando é palavra de Deus para o seu coração, e se ela é palavra de Deus para o seu coração, ela pode mudar a tua história, ela pode mudar a tua vida, algo novo pode acontecer, ela pode ser uma semente que pode fazer uma transformação completa na tua vida, porque você creu. O Espírito Santo, ele faz isso com a gente, ele fala com a gente dessa maneira. Você está lendo as Escrituras, ele fala com você. Às vezes na letra de um cântico, Deus fala com você. E uma outra maneira de Deus falar conosco, através do Espírito Santo, é através de sonhos e visões. Vou explicar isso. Em Atos 2, no versículo 17, diz assim: nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Eu acho interessante esse fato de que Deus vai colocar sonhos nos nossos corações. Deus coloca sementes do propósito dele para a nossa vida em forma de sonho. Como explicar algumas paixões que você tem na sua vida? Quando eu falo sonho, eu falo aquela coisa que mexe dentro de você. Estou falando de você dormir de noite e roncar. Acho que você entendeu. Aquilo que mexe com você. Por que você tem paixão por algumas coisas? Por que você nasceu com algumas habilidades? Você tem habilidades matemáticas, você tem habilidades linguísticas, você tem habilidades com artesanato, você tem habilidades com cálculo, você tem habilidades com administração, você tem habilidades com liderança. Quais são suas habilidades? Quem colocou isso e nasceu assim? São sementes do propósito de Deus na tua vida. Algumas coisas te apaixonam. Você vê alguém fazendo alguma coisa e você fala: uau, eu gosto disso. Você vê ou lê isso em algum livro e você fala: eu posso também. O que é isso? Sementes do propósito de Deus na sua vida. Você nota que tem algo de divino naquele desejo. Você nota que tem algo de divino naquele sonho. Você nota que tem algo de divino que abrasa o teu coração, que mexe com você. Tem gente, agora aqui está o problema, tem gente que mata o milagre de Deus na sua vida lá no nascedouro. Por quê? Porque o sonho é a semente, o sonho vai gerar um milagre, e se ele abandona o sonho, ele matou o milagre. Ele matou aquilo que Deus queria fazer através da vida dele. Quem sonha, rejuvenesce. Por isso que a Bíblia diz que Deus ia dar sonho para os velhos. Porque eles vão rejuvenescer. Não é que os jovens não vão ter sonhos, claro que vão. É que os jovens já têm. Isso está claro. Acontece que o velho, ele pensa assim: já acabou minha vida. Não, o que eu tinha que fazer eu já fiz. E Deus está falando: não. Você está vivo é porque eu ainda quero realizar uma coisa na tua vida. Então eu ainda vou colocar sonho dentro de você, porque eu ainda quero realizar coisas na sua vida. Eu quero despertar você. Quem se deixa sonhar, rejuvenesce. Agora, quem deixa de sonhar, perde esperança. A Bíblia diz lá em Provérbios 13, 12, que a adiança que se adia faz o coração adoecer. A vida fica nostálgica, a vida fica sem graça. Quem perdeu o sonho na vida, fica assim só lembrando do passado, dos velhos tempos, antigamente, aquele emprego, aquilo que eu fazia. E agora? Agora meu mundo caiu. E assim, está na fossa. A alma dele está bebendo no bar. Deus quer renovar os teus sonhos e a tua visão, disse o cântico que nós cantamos aqui. Quem sonha olha para o futuro. Quem não sonha olha para o passado e é nostálgico. Não é errado olhar para o passado com boas lembranças. Eu sempre gosto de recordar minha infância, porque foi muito boa. Mas nostalgia é querer ir para o passado. Eu não quero ir para o passado. Eu quero ir para frente. Sonho rejuvenesce. E sem sonhos a gente envelhece.
Sem sonhos, tua empresa para. Sem sonhos, tua profissão cai na estagnação, você fica o mesmo. Você fica na média. Média é mediano, mediano é medíocre, é isso. Você fica assim. Cadê aquele sonho que você tinha lá na formatura? Aquele, vou ganhar o mundo, vou mudar o mundo. Esse sonho. Aí isso era coisa da juventude. Não. Isso era semente dos propósitos de Deus na tua vida. Era isso. Sem sonhos, a relação familiar fica sem graça. Porque tem muita gente que olha assim para a família como sendo estacionamento, sabe? A casa do cara é estacionamento. Eu vou estacionar aqui para no dia seguinte ir trabalhar de novo. Parece que o cara vive para o trabalho. Muda, você vive para a tua casa, para a tua família. Planeja o tempo com a família. Sai, passeia junto, sonha junto. Quais são os sonhos que vocês têm como casal? Quais lugares vocês ainda querem ir, querem passear, querem fazer? Quantas coisas novas vocês querem ainda acontecer na vida de vocês, no romance de vocês? Se vocês deixarem esses sonhos morrerem, o relacionamento apodrece. Então você tem que rejuvenescer esse relacionamento, voltando a pensar junto, voltando a fazer planos junto, voltando a sonhar junto. Sem sonhos, você como pessoa para de crescer. Os sonhos são uma espécie de motor para o crescimento da gente. Você nota claramente quando uma pessoa tem sonhos na tua vida, quando ela não tem. Quando ela tem, ela está empolgada, ela quer alcançar, ela topa tudo. É difícil, mas eu vou. Mas tem uma montanha, eu vou escalar. E se cansar, eu descanso, depois levanto e vou de novo, mas eu não vou parar. Você nota que a pessoa está afim de acontecer alguma coisa na vida dela por causa dos sonhos. Esse mesmo texto diz que o Espírito Santo daria sonhos, mas ele também daria visões. E visão significa ver ao longe, olhar lá adiante, querer ver a coisa pronta. O que você ainda quer ser para os próximos anos da sua vida? E eu não estou colocando alvos muito longos na minha vida, não. Esses dias eu parei para pensar, como vai ser meu aniversário de 70 anos? Quem vai estar? Como é que eu vou estar? Estava pensando esses dias. Mas eu abreviei. Como é que eu vou estar no meu aniversário de 50 anos? 3 de outubro desse ano. Está perto. Eu quero saber como é que eu vou estar nesse. A Bíblia diz assim, Salmo 37, versículo 4. Deleite-se no Senhor. Se entrega para Deus. Quer ver uma expressão legal para deleitar-se? Eu sempre ficava pensando, o que é deleitar-se no Senhor? Esses dias, meu filho mais novo correu lá na nossa cama e pulou na cama assim, sabe? Pulou e... ele se deleitou. É isso. É você curtir o lugar onde você está. Você se joga naquele lugar. Meu irmão, se joga em Deus. Creia em Deus de todo o teu coração. Ame o Senhor de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as suas forças. Esse é o primeiro mandamento. Faz isso. Isso é se deleitar no Senhor. E o que a Bíblia diz? E Ele atenderá aos desejos do seu coração. Aleluia! Aleluia! Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Está na Bíblia. Tem gente que anda... Esses dias eu estou recebendo algumas críticas de algumas pessoas, principalmente pela internet, falando, você está pregando muito autoajuda. Meu querido, isso não é autoajuda não, isso aqui é fé. Isso aqui é fé. Isso aqui é palavra de Deus, está escrito nas Escrituras Sagradas. Quais são os desejos do seu coração? Não é errado ter desejo no coração, e tem mais, e Deus é bom. Ele mesmo me diz isso nas Escrituras Sagradas. Olha comigo, João capítulo 16, versículo 24. Jesus disse assim, até agora vocês não pediram nada no meu nome. Peçam e receberão, olha o quê? Para que a alegria de vocês seja completa. Uma irmã da nossa comunidade está com um filho no hospital, uma sensação gravíssima de glicemia, acima de 800, se eu não me engano, ou chegou em 800, era para entrar em coma, não entrou, Deus livrou, foi uma coisa assim, e eu falei, ora pelo seu filho, eu vou orar pelo seu filho, mas ora você pelo seu filho.
E eu vou dizer uma coisa, Deus vai restaurar o seu filho, Deus vai restaurar a saúde dele. Para que Deus vai responder essa sua oração? Para te ver feliz, para que a tua alegria seja completa. É para isso que Deus vai responder. Porque Deus responde orações dessa maneira. Deus quer te ver bem. Eu que sou humano, olho para os meus filhos e quero ver meus filhos felizes, quanto mais o meu Pai Celestial quer ver a gente feliz. Deus se interessa por nós. Para de pensar pequeno, meu irmão. Para de pensar pequeno. Lembra do que nós aprendemos aqui no domingo passado? Você precisa mudar a sua maneira de pensar. Talvez você esteja pensando pequenininho demais. Sua maneira de pensar, aprendemos isso domingo passado, tem o poder de transformar você. Então muda a sua maneira de pensar que a sua vida começa a mudar. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: transformem-se, olha esse, transforme a você mesmo pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Note isso. Transformem-se, muda você a sua maneira de pensar, muda, e aí você vai experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Amém? Você precisa de uma nova experiência com Deus. Você precisa de uma nova experiência com Deus. E para isso, primeira coisa que nós vimos, você precisa crer. Na verdade, o que eu quero te dizer é que você precisa usar a fé que você já tem. Não estou te falando para você fazer nada novo. Estou falando para você usar o que você já tem. Estou falando para você sair atrás de algo. Deus vai fazer a sua fé crescer? Vai. Mas você precisa usar o que tem. Fé é igual músculo, ela cresce quando você usa. Então vai usar a fé que você tem. Segundo lugar, para experimentar mais de Deus na minha vida, e para você experimentar mais Deus na sua vida, além de fé, você precisa, segundo, obedecer. Um irmão chamado Larry Lee, pastor, igreja do cara crescendo, estava numa conferência, hospedado num hotel ligado à conferência, ao local de reunião da conferência, essas conferências enormes, quase igual àquela que eu fui, e foi lá para aprender, foi lá para sonhar com a sua igreja pequena, mas crescendo a igreja dele. E então um dos conferencistas daquela convenção era o Dr. Yang Cho, que era pastor da maior igreja que teve no mundo até hoje, lá na Coreia do Sul. E então, aquele irmão, muito empolgado com as ministrações de Yang Cho e tudo mais, ele está no hotel, ia descer depois do café da manhã, subiu, escovou os dentes, vai descer para a conferência, pegou o elevador. Dentro do elevador, quem está no elevador com ele? Yang Cho, o cara. É assim, o cara. Imagina, você está numa conferência com 20 mil, 30 mil pessoas para ver uma pessoa ensinar de longe, assim, você vê de longe o cara, e o cara está com você no elevador. Ele pensou, eu tenho só o tempo de descer aqui do 8º para o térreo para falar com ele. E ele foi direto no assunto. Ele falou, olha, eu sei que essa pergunta parece genérica demais, mas qual o segredo do teu sucesso? Disse que Yang Cho deu aquele sorrisinho dele, meio pego de surpresa, e respondeu assim, prontamente, falou, eu oro e eu obedeço. É isso. A porta do elevador abriu, cumprimentaram-se, ele saiu, e esse irmão disse, foi uma das maiores lições que eu aprendi na minha vida até hoje. Não basta orar, é preciso também obedecer. Amém. No livro de João, no capítulo 9, de 1 a 11, conta a cura de um cego de nascença. O homem estava ali enfermo, e Jesus podia muito bem chegar para o homem e falar, seja curado, e o homem ser curado. Jesus podia fazer isso. Como ele curou gente, só com uma palavra. Outros Jesus curou só impondo as mãos. Jesus podia chegar assim, tocar no cara e falou, passe a ver, e o homem passaria a ver. Mas Jesus fez algo diferente com esse homem. Aliás, uma coisa meio nojenta, tá? Eu sei que foi Jesus, mas ó, sou eu falando, tá? Pois ele briga comigo. Mas eu achei nojento. O cara cuspiu no chão, fez lama, passou nos olhos do cara. Foi isso que Jesus fez. E chegou para o homem e disse o seguinte, você precisa ir se lavar lá no tanque de Siloé. Ele tinha que pegar gente ali do lado dele, pedir para levar ele até lá, e ele lavar lá no tanque de Siloé. O homem foi,
Quando ele se lavou, passou a ver, foi completamente curado. Mas fica aqui a minha pergunta. E se o homem não fosse se lavar? Fizesse assim. Ou, porque lá no tanque de Siloé tem uma torneira aqui? Não pode ser aqui? Tem uma outra pocinha d'água ali, não pode ser. Não pode ser nesse outro tanque dali. Tem que ser lá no de Siloé. Não basta orar, é preciso também obedecer. O homem foi curado não quando Jesus fez isso nos olhos dele. Ele foi curado depois que ele obedeceu. Quando ele se lavou, ele foi curado. Não basta orar, é preciso também obedecer. Em Lucas, no capítulo 17, de 12 a 19, conta a história de 10 leprosos. O leproso não podia aproximar-se das pessoas. Ele tinha que, à distância, se ele fosse leproso e você fosse se aproximando, ele tinha que falar, leproso, leproso, para você não tocar nele. Lepra, contagioso. E leproso, se o leproso não te contasse, você tocasse nele e você o denunciasse por isso, ele seria morto por causa disso. Então era uma questão de saúde pública, o leproso tinha que fazer dessa maneira. Imagina um homem passar a vida inteira sem toque, sem abraço, sem nada, porque ele tinha que gritar dessa maneira. Ele era um leproso. Nesse caso, 10 deles. Uma comunidade de leprosos. E de longe, Jesus, Jesus, cura a gente, cura a gente. E Jesus falou o seguinte para eles, está bem, vão e se mostrem para o sacerdote. Porque o leproso, caso não fosse lepra, fosse apenas uma mancha na pele, e ele visse que ele estava melhor, ele tinha que chegar diante do sacerdote, e o sacerdote seria o cara que ia dizer, este homem pode ser reintegrado à sociedade. Era o clínico geral da turma, que ia dizer isso, que o homem poderia ser reintegrado. Então, estes leprosos, Jesus disse para eles, vão e se mostrem para o sacerdote. E eles foram. Capítulo 17 de Lucas, versículo 14, diz assim, enquanto eles iam, foram purificados. Eles não foram curados quando Jesus falou. Eles foram curados quando? Quando eles obedeceram. Foi a obediência que trouxe a cura. E não basta orar, é preciso também obedecer. Às vezes a resposta de uma oração nossa pode ser um pedido de Deus para nós obedecermos. Senhor, me cura, vai se lavar. Senhor, me cura, vai se mostrar para o sacerdote. De repente é isso que te falta. Talvez o que você precisa é você ir se lavar lá no tanque de Siloé. E enquanto você não for, enquanto você não obedecer, o milagre não acontece. Aí eu te pergunto, o que é que Deus está te pedindo? Você ora, Deus restaura a minha família. E Deus fala, legal, para de beber. Para com essa pinga. Aí eu vou restaurar a tua família. Ah, Deus, faz eu parar. Eu imagino Deus assim, você quer morrer? Matar, você para. Para você. Deus restaura a minha família. Deus chega assim para você, legal, para de ser chato. Ser chato. Já pensou se Deus chegasse para mim, mas nem eu te aguento. Estou brincando, gente, estou brincando. Deus me perdoa essas coisas, tá? Mas fica tranquilo, Ele me conhece. Deus restaura a minha família. Deus fala, para de ser briguenta. Estou só falando o tempo todo, vou te falar no final. Para de ser briguenta. Tem muita mulher chata por aí. Muita mulher chata. Mulher chegou para o cara, no trabalho dela, ela era chata, ninguém suportava ela no trabalho. Chata, só que ela achava que todo mundo era chato, mas ela que era chata. O cara chegou assim para ela e falou, eu não te aguento, você é chata. Eles estavam tomando café. Ela estava colocando ali o adoçante, virou para o cara e falou, olha, se você fosse meu marido, eu colocaria veneno nesse café.
O cara falou, se você fosse minha mulher, eu beberia tudo, tenho certeza. Às vezes você pede uma coisa para Deus e Deus manda você obedecer em algo. Eu te digo o seguinte, você pede um milagre na sua vida financeira. Eu te pergunto, o que é que será que Deus está te pedindo para você obedecer? Que Deus não vai dar o segundo passo sem você ter dado o primeiro que Ele já te mandou dar. Deus, o que mais você tem para a minha vida? Pratica aquilo lá que eu te falei já. Em João capítulo 2, versículo 5, quando conta ali daquela transformação de água em vinho, Jesus chegou lá na festa e tudo mais, e mandou o pessoal encher as talhas de água, antes de ele transformar a água em vinho. Olha o que Maria, mãe de Jesus, disse. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Se os homens não fizessem, o milagre não aconteceria. É isso que vai trazer o milagre. Faça tudo o que Jesus te mandar. Eu oro, eu obedeço. Amém? Obedeça às impressões do Espírito Santo na sua vida. Deus fala com você. O Espírito Santo fala com você. Ah, eu nunca ouvi nenhuma voz. O dia que você ouvir alguma voz, sai correndo. A voz de Deus não é uma voz que você ouve, é uma voz que você sabe. Ai, pastor, eu estou ouvindo vozes. Vai no médico. A voz de Deus é uma convicção interior. E às vezes é uma convicção que vem através de, por exemplo, nesse momento. O pastor chega assim, está pregando e fala, perdoa! E aquele negócio bate lá dentro. Aí depois fica, ai Deus, o que o Senhor tem para a minha vida? E vai brotar assim para você, perdoa, perdoa, doa, doa, doa. Vai ficar. Ame, ame, ame. Eco já é estranho, ainda eco com a minha voz. Ah, meu irmão. Esses dias eu fui dormir ouvindo uma mensagem minha. Fui dormir, botei lá e fiquei ouvindo. Tal. Daqui a pouco eu dei esses rompantes assim, perdoa! Como é que dá para dormir com uma voz dessa? Lá no fundo você sabe que é Deus te dizendo, obedeça. Às vezes o próprio Espírito Santo está nos levando para experimentar o milagre. Entenda a palavra milagre que eu estou usando aqui. Eu estou usando não como milagraria, sabe? Inventei uma palavra aqui agora, né? Não com essas coisas. Eu estou falando daquela experiência, de uma experiência com Deus na sua vida, que toda experiência com Deus é um milagre. A resposta de oração é um milagre. Como é que se explica isso? Estou falando com alguém que não estou vendo e de repente o negócio acontece. É um milagre. Tudo isso, todo relacionamento com Deus é um milagre. É isso que eu estou querendo dizer. Às vezes o próprio Espírito Santo está nos levando para esse milagre, colocando impressões no nosso coração, para nós fazermos algo. Então, meu irmão, nós não podemos matar essas impressões. Nós não podemos calar essa voz do Espírito Santo. Nós não podemos abortar o milagre antes dele nascer. Quando o Espírito Santo me falou para dar início nessa comunidade, eu confesso para os irmãos, meu relacionamento com Deus naquele tempo estava meio vazio. Eu estava muito teórico. Eu estava muito assim, sabe, raciocinando demais as coisas. E Deus queria que eu mudasse o meu relacionamento com Ele para um relacionamento mais dinâmico, menos teórico. E o que eu fiz? Eu obedeci. Obedeci. Eu poderia ter matado esse sonho. Como eu já disse, tem gente que mata o milagre no nascedor, e o nascedor é o sonho. Naquele sonho que eu tinha de fazer algo para Deus, Deus me pediu para que eu fizesse algo. Deus me cura, vai se lavar lá no tanque. Deus me cura, vai se mostrar para o sacerdote. Aí você fala, Deus faz isso na minha vida. Deus fala, vai fazer isso aqui primeiro. Eu oro, eu obedeço. É isso que nós devemos fazer. Eu oro. O que é que você tem pedido a Deus? Ore com fé. Peça com fé. Creia que Deus pode te fazer muito mais do que o que você está pedindo para Ele fazer. Note isso. Aliás, foi citado isso aqui, durante os cânticos, foi citado, e aqui está o texto que a irmã citou, Efésios 3, versículo 20. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos
ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós. Aleluia. Deus pode fazer muito mais do que o que eu estou pedindo para Ele. Por quê? Porque quando eu estou pedindo algo para Ele, eu não estou vendo todo. Eu estou pedindo dentro da minha perspectiva. E Deus fala, a minha é maior que a tua. Então pode pedir que eu tenho coisa maior para fazer. Mas pede. Pede com fé. Eu oro, mas também eu obedeço. O que você tem pedido para Deus? Legal. Minha pergunta agora, segunda. O que é que Deus tem pedido para você? O que é que você precisa fazer? Quais são as coisas que estão vindo na sua mente enquanto eu estou pregando essas coisas para você? O que você precisaria ter feito que não fez? O que Deus tem pedido você para fazer? Se você tem convicção de que aquilo é uma palavra de Deus para você, então obedeça. Esse pode ser o caminho de você experimentar uma ação de Deus na sua vida, de você ter uma nova experiência com Deus na sua vida, que você talvez nunca imaginou que você pudesse ter ainda. Então você precisa de uma nova experiência com Deus. Então para isso, primeiro você precisa crer. O crer é usar a fé que você tem. Em segundo lugar, você precisa, para uma nova experiência com Deus, obedecer. E terceiro e última dica de hoje. Para você ter uma nova experiência com Deus na sua vida, você precisa não duvidar. Não duvidar. Essas três coisas eu gostaria que você pensasse e meditasse nessa semana. A ordem é essa. Põe a próxima tela para mim. Crer, obedecer e não duvidar. Crer, obedecer e não duvidar. Vamos falar juntos? Crer, obedecer e não duvidar. Tem uma história de um homem que chegou para Jesus. Isso está narrado lá em Marcos, no capítulo 5. O homem chega para Jesus e fala assim: mestre, meu problema é grave. A minha filha está muito doente. Eu amo demais. Minha filhinha é novinha, uma pré-adolescente, se não me engano uns 12 anos de idade. E ela está à beira da morte. Assim, mestre, faz qualquer coisa. Faz um milagre, fala aí. Jesus fala assim para ele: eu vou lá na tua casa. Eu vou impor as mãos sobre ela. Você imagina esse homem que estava esperando assim Jesus falar: tá bom, creia, vai lá, com calma. Ou talvez assim Jesus falasse: vai lá, ela vai ser curada. Jesus falou: não, eu vou na tua casa. Eu imagino esse homem como se encheu de fé e de esperança. Jesus vai na minha casa. Jesus vai na minha casa. Eu não só vou ver minha filha curada, minha casa vai ser abençoada. Porque imagina, se a Bíblia fala que onde a gente pisar a planta dos nossos pés é terra abençoada, imagina o próprio Jesus pisando na minha casa. Eu falo: Jesus, é uma maravilha. Minha casa vai ser abençoada. Jesus está aí na minha casa. Imagina esse homem agora do lado de Jesus, andando em direção da casa dele, né? Aquela multidão junto e o cara do lado de Jesus assim, ali em casa. Aí nisso, ele sabe, a filha estava muito mal. E aí começa a multidão chegar, e a multidão junto de Jesus, e o passo começa a diminuir. Eu acho que o homem até deve ter pegado assim, Jesus falou: vamos Jesus, vamos que esse povo vai querer te segurar. Aí daqui a pouco acontece um negócio no meio do caminho. Jesus para. Alguém me tocou. Aí todo mundo: Jesus, um monte de gente tocou Jesus. Não, alguém me tocou diferente. Tem alguém que me tocou com fé aqui. E Jesus ficou procurando quem era. Aí começa toda uma outra história. Uma mulher que já fazia 12 anos, estava enferma, e ela falou, assim, ela gastou tudo, era uma mulher rica, virou pobre de tanto que ela gastou todo o seu dinheiro, não solucionou o problema dela de uma hemorragia crônica. E ela chegou no meio da multidão, espreitando por todo mundo, foi lá e tocou em Jesus, e ela falava: se somente, ele não precisa nem parar, ele não precisa orar por mim, ele não precisa pôr a mão em mim, se eu conseguir chegar nele e tocar, assim, na barra da roupa dele, eu vou ser curada. Então ela vem por baixo, ela toca ali em Jesus, e na hora que ela tocou, ela sentiu que o fluxo de sangue estancou. Ela percebeu que ela foi curada na hora. Jesus percebeu que dele saíra poder. Ele vai falar com a mulher, tem toda uma situação por detrás daquilo tudo. Afinal de contas, segundo a lei dos judeus, uma mulher com fluxo de sangue não poderia tocar num homem.
ela estava impura, tornaria impuro quem ela tocasse também. Na verdade, Jesus poderia mandar apedrejá-la, e Jesus teria que ficar 1 semana sem ministrar. Pra você ter uma ideia, como que era a lei dos judeus. Jesus não ligou para nada disso. Mulher, vá em paz, a tua fé te curou. Em outras palavras, bulufa para essa religião boba. Vai lá, mulher, você está curada e eu vou continuar fazendo minhas coisas. Foi isso. Eu imagino, nesse momento maravilhoso, todo mundo, oh, aleluia, glória a Deus, Deus curou e tal. Eu imagino o cara. Jesus, minha filha. Vai lá, mulher, Deus te curou, aleluia, aleluia, paz, vai embora, vai embora. Deixa o cara em paz, ele tem da minha casa. Finalmente consegue desenroscar Jesus. Agora nós vamos, né, Jesus? Ele fala, ninguém mais toca nele. Chegou um pessoal da casa do Jairo. Jairo era o nome do cara. E falou, ó, sim, vem cá. Não manda mais o mestre, não. Não, ele vai lá em casa. Não. Sim. Não dá. O que você quer dizer? Sua filha morreu. Imagina o homem naquela hora, assim, parando, falou, não acredito. Desgraçada aquela mulher. Não acredito. Jesus ouviu isso. E quando Jesus ouviu, diz assim em Marcos 5,36, mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo, não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. Uma outra versão traz, não duvide, tenha fé. Ter fé é uma decisão, duvidar também é uma decisão. Resumindo a história, Jesus vai até a casa da mulher, casa do Jairo, mulher dele chorando, todo mundo chorando. Jesus para assim e falou, eu vim visitar a menina, ela está dormindo, eu vou acordá-la. O pessoal começa a rir dele. Ele pede para ficar sozinho no quarto. Chega para a menina e diz para ela, eu te ordeno, levante-se. A menina ressuscita, senta na cama, ele chama os pais, entrega a menina para os pais e fala, dá comida para ela que ela está com fome. Deve ter passado depois por aquelas pessoas que riram dele e fala assim, menina está viva. Beijinho para vocês. Meu irmão, hoje Deus está falando a mesma coisa para você. Não tenha medo, tenha fé. Aleluia. Aleluia. Livro de Tiago. Tiago, irmão de Jesus, um daqueles que lá em Nazaré a pessoa falou, ele não é o irmão do Tiago, esse aqui. Tiago, irmão de Jesus, escreveu o seguinte, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade. Meu irmão, o que você precisa na tua vida? Sabedoria? O texto está dizendo, pede, Deus te dá, Ele dá de boa vontade, Ele quer te dar. Quando você diz, dá de boa vontade, assim, Deus está falando, quando você chega para Deus e fala, Deus, eu preciso de sabedoria. Deus fala, até que enfim, hein? Era o que eu queria te dar o tempo todo. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento, ou seja, uma hora lá, outra hora colar, outra lá, outra colar. Não duvida. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. Você pensa assim, não sei se eu quero, não sei se eu quero, não sei se eu quero. Faz o que tem que fazer. Pede para Deus, pede sem duvidar. Crer é uma decisão. Se recusar duvidar, também é uma decisão. Também é uma decisão. Alguém diz, mas se eu estou com dúvida, o que eu faço? Vai adiante com dúvida e tudo, porque os heróis não são pessoas que não têm medo, eles vão apesar do medo. É como aquele homem,
Ele foi até Jesus, o filho estava lá, quase morrendo, ele foi até Jesus. E Jesus falou, você crê? Eu creio, mas não creio, não sei, mas estou aqui, faz isso. Vai até Jesus, fala com ele. Eu quero terminar, eu vou pedir para você ficar em pé comigo, por gentileza, querido. Fique em pé comigo. Irmãos, nós precisamos alimentar os sonhos de Deus na nossa vida. Nós precisamos plantar e colher. Nós precisamos praticar as coisas que nós aprendemos. E isso traz resultado na vida da gente. Me permita falar minha opinião pessoal, algo da minha vida, mas eu confesso para você que eu me sinto um homem realizado. Eu sou um homem realizado. E eu já alcancei muitos sonhos da minha vida. Alguns, muito mais do que o que eu sonhei. Tem coisas que eu alcancei que, entenda bem, eu não sonhei, eu sonhei a semente daquilo. A árvore toda eu não sonhei, não tinha fé para tudo isso. Mas eu ainda tenho alguns sonhos na minha vida que são novos agora, ou que ainda não se cumpriram. E eu preciso alimentar esses sonhos para não deixá-los cair no esquecimento. Uma razão pela qual eu não posso deixá-los cair no esquecimento é porque aquele sonho é a vontade de Deus para a minha vida. Outra razão é que eu não quero que a minha vida seja chata, porque a sua vida fica chata quando você para de sonhar. E eu não quero ter vida chata. Então, para reativar os seus sonhos, eu quero te lembrar. Primeiro, creia. Amém? Ore. Peça isso para Deus. Diga para Ele que você crê, mesmo que tua fé seja pequena. Usa a fé que você já tem. Ela vai crescer por você usá-la. Segundo, obedeça. Retire os empecilhos. Faça a sua parte. Faça o que Deus te pede. E terceiro, recuse-se a duvidar. Duvide de que isso possa ser somente aqui um momento emocional, fruto da sua imaginação. Ah, eu estou aqui na reunião, por isso que eu estou nesse momento acreditando. Não. Isso é fé. Você tem fé no teu coração. Eu só provoquei a tua fé. Eu não coloquei fé no teu coração. Eu provoquei a fé que você tem. Você tem fé. Estou provocando. É Deus te chamando para você experimentar um tempo novo, um milagre novo na tua vida. Amém? Faz isso. Pratique essas coisas aí na tua vida. Eu quero dizer uma coisa para você. Talvez esse sonho que você tem na tua vida possa estar hoje na mesma situação que aquele homem Jairo. Em outras palavras, já morreu, não tem mais. Aliás, foi isso que disseram para ele: não incomode mais o mestre. Acabou. E Jesus chega para ele e fala: creia somente. Vem comigo. É o que Deus vai fazer com a gente hoje aqui. Amém? Tem gente aqui que vai ressuscitar hoje. Estou falando de você. Você vai ressuscitar hoje. Você estava morto. Morto para a vida, morto para os seus sonhos, morto para a tua família, morto para o teu trabalho, morto para a igreja. Alguns de vocês têm dons, têm talentos. Eu acredito que eu estou diante de homens e mulheres que podem ser assim grandes futuros pregadores, gente que vai abençoar pessoas. Eu acredito aqui em famílias que vão abençoar tantas outras famílias. Eu sei que eu estou diante de homens e mulheres aqui que ainda podem ser grandes líderes, até, eu vou falar positivamente isso, grandes empresários. Por quê? Porque você vai gerar emprego, vai abençoar a vida de outras pessoas, vai ser a semente que outras pessoas precisam para crescer na vida deles. Mas nós não podemos deixar esse sonho morrer na nossa vida. Amém? Feche seus olhos comigo e ora comigo agora. Repete essa oração comigo. Fala: Senhor, em nome de Jesus, eu vou praticar a tua palavra.
Em nome de Jesus, eu vou plantar e eu vou colher. Eu vou receber tudo aquilo que o Senhor planejou para mim. Para isso, Senhor, muda meu coração, muda a minha vida, muda o meu caráter. Senhor, fala que o teu servo ouve. Senhor, mande que eu vou te obedecer. Meu coração é teu, minha vida é tua, em nome de Jesus. Amém, amém.